Se imagine no ano de 2019, taxa de juros baixa, mercado imobiliário aquecido, uma ótima condição para você adquirir crédito com uma boa taxa de juros, e aí você pensa em adquirir sua casa própria, seu imóvel próprio. Mas antes disso, você entra nas redes sociais para ver o que é mais vantajoso, você realmente adquirir o seu imóvel ou você morar de aluguel. E aí você encontra nas redes sociais milhares de pessoas falando que é mais vantajoso você morar de aluguel. E aí, qual será que foi o resultado disso ao longo desses anos? Será que essa tomada de decisão foi realmente assertiva? Será que foi mais vantajoso realmente morar de aluguel e hoje não ter sua casa própria? Ou teria sido mais vantajoso lá atrás comprar a sua casa, né? E hoje está pagando, por exemplo, um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida? E aí, o que é que vocês acham? Qual foi o resultado? É isso que a gente vai trazer no vídeo de hoje. Fala, meu povo! Meu nome é Ricardo Amorim, criador do canal A Curadoria Financeira. E, cara, eu vou adiantar o final do vídeo para vocês. A real é que quem não comprou sua casa lá atrás, em 2019, e optou por morar de aluguel, teve um baita prejuízo. Mesmo que você tivesse seguido a ideia dos influencers da época, que era pagar o aluguel e investir a diferença entre o aluguel e o financiamento que você estaria disposto a fazer. Por exemplo, numa casa que você iria pagar 1.700 de financiamento, talvez você encontrasse ali o aluguel por 1.300, vamos supor. E você investiria essa diferença aí para no futuro você adquirir sua casa própria sem precisar pagar juros. A ideia deles era essa. Mas a real é que o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida tinha os juros baixos, não modificou ao longo do tempo por conta da alta dos juros, continua a mesma taxa, não altera em relação ao Minha Casa Minha Vida. E quem optou pelo aluguel ao longo do tempo teve um reajuste significativo ao longo desses anos. Ano a ano o aluguel foi reajustado. Na pandemia, muitas pessoas ficaram com dificuldade de pagar o aluguel e mesmo assim o proprietário não tinha nada a ver com isso e muitas vezes continuou repassando o reajuste, continuou cobrando o aluguel da mesma forma e aí muitas famílias ficaram com dificuldades. Então a gente vai trazer, dois youtubers que hoje defendem, cada um deles, um lado dessa história. O Thiago Nigro, o primo rico, defende o lado de que deveria morar de aluguel, e investir o dinheiro. O primo pobre defende que você deveria comprar o seu imóvel. E assim nós chegamos nesse impasse. Qual lado que está certo? A verdade é que depende muito da sua atual situação financeira, depende muito caso a caso. Por exemplo, uma pessoa solteira, jovem, vai precisar realmente comprar o seu imóvel próprio, mesmo que tenha a condição ideal para isso. Talvez seja realmente mais vantajoso para um jovem solteiro morar de aluguel, porque ele não fica refém daquele imóvel. Ele pode mudar de local a qualquer momento que ele precisar, por oportunidade de trabalho ou qualquer outra situação que seja. Seria um exemplo de uma pessoa que seria mais vantagem alugar do que comprar o seu imóvel. Mas aí eu vou ser imparcial aqui. Eu vou deixar que você decida quem está certo e quem está errado. Qual é mais vantagem em detrimento de outro. Eu vou te mostrar os cálculos básicos e aí você decide o que para você seria mais vantagem. E se de 2019 para cá foi mais vantajoso alugar ou realmente comprar o imóvel. Vamos começar aqui pelo cálculo do financiamento, A gente coloca aí na tela o cálculo, fiz uma simulação pelo próprio calculadora do Banco Central. E aí eu peguei a média da taxa de juros lá do Minha Casa Minha Vida, que estaria em torno aí de uma média, vai variar de 4,25% ao ano até 7% ao ano, lá em 2019 isso, Hoje já tem outras faixas aí para a tabela do Minha Casa Minha Vida, mas na época era de 4,25% a 7% ao ano, botei uma média aí de 5,5% ao ano, que daria aí 0,45% ao mês, e aí em 360 meses, 30 anos, o valor financiado, coloquei um imóvel de 230 mil, dando aí 50 mil de entrada, que estaria em torno de 20% aí de entrada, e valor financiado ficaria 180 mil financiado, que aí o resultado seria uma prestação de em torno de R$1.000. R$1.000 a prestação ficaria, pelo Minha Casa Minha Vida, tá? Então a gente vai agora para o cálculo do aluguel. Quanto seria o aluguel, A gente pode considerar um imóvel no valor de 200 mil, 230 mil, Nessa faixa. Um aluguel em torno de 1.200 à época, vamos supor que fosse esse valor, tá? Uma simulação, que inclusive acho que o valor é mais alto do que esse. Vamos supor que na época você encontraria esse aluguel por R$1.200. E aí, a maioria dos contratos de aluguel
são reajustados pelo IGPM, que é um índice que reajusta os aluguéis. Então, eu vou colocar aí na tela a tabela do reajuste anual desde 2019 para cá do IGPM, que é o índice a qual a maioria dos aluguéis são reajustados. Então a gente vai ver aí que no ano de 2019 a gente teve um reajuste de 7%, no ano de 2019, 7,3%, né? No ano de 2020, que aí foi o início da pandemia, a gente teve ali 23% de aumento no ano. No ano de 2021, a gente vai ter ali 17,7% de aumento, muito alto também. Isso, o seu aluguel sendo reajustado ano a ano. E em cima disso vai correr os juros compostos, não vai ser juros simples. Então, reajustou 7%. O primeiro ano ali em 2019, já vai ser outro valor em 2020, né? Em 2020 você pega e joga mais 23% em cima. No outro ano, outro valor, joga mais 17% em cima. Então, sempre os juros compostos em cima do valor do reajuste do aluguel. E ali em 2022, 5,45%. 2023 deu uma reduzida, né? Foi negativo, menos 3%, 3,18%. Em 2024, 6,54% de reajuste. E aí a gente vê um acumulado aí gigante ano a ano, né? Se a gente for colocar os juros compostos correndo em cima do valor inicial ali que a gente estipulou como 1.200, a gente vai ter no final, vou colocar aí na tela, o valor reajustado hoje em 2025, quanto você estaria pagando de aluguel, né? Considerando aí, começando um aluguel lá em 2019 de R$ 1.200. Então, levando em consideração o reajuste pelo IGPM desse aluguel de R$ 1.200, você estaria hoje pagando o valor de R$ 2.000 aproximadamente de aluguel, com esse reajuste ano a ano, e R$ 1.000 da parcela do seu financiamento, considerando um imóvel semelhante, tanto para o aluguel, tanto para a compra. Tá? A gente considerou aí em todo esse cálculo um imóvel semelhante. E a gente ainda tem que considerar que ao longo do seu financiamento você ainda poderia ir amortizando, né, esse financiamento ano a ano ali, diminuindo a quantidade de juros que você iria pagar e o seu saldo devedor final. Então, se você tem interesse para saber como funciona a amortização, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer um vídeo ensinando a amortizar o seu financiamento imobiliário. Tá? Então, é isso. E aí, o que você achou? Quem é que está com a razão? Primo rico ou primo pobre? Thiago Nigro ou Duda financiar ou alugar? É isso. Se inscreve, deixa seu like, compartilha com quem vai se interessar por esse tipo de conteúdo. E vamos lá. Até o próximo vídeo.